Bom dia, nação rubro-negra. Como diz o nosso lema do Clube de Regatas do Flamengo, é na raça. E é assim que a gente vai tentar fazer essa live informativa, porque, infelizmente, mais uma manhã acontece aqui na minha cidade com fortes chuvas. E vocês sabem, né? Até porque eu acho que na cidade de vocês também deve ser assim. Quando chove bastante, a internet pode até ser a melhor, mas quando chove bastante, a internet fica pior. E, infelizmente, está caindo muito, está tendo instabilidade. Alguns momentos cai, outros momentos o sinal fica fraco, mas a gente vai na raça, como diz o lema do Clube de Regatas do Flamengo, tentar trazer aqui algumas notícias e informações do Flamengo para vocês. Hoje, geralmente, na segunda-feira, 11h40, a gente gosta de fazer uma live com um bate-papo com vocês do chat, mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer esse bate-papo com vocês do chat, mas, por isso, deixe nos comentários aqui todas as opiniões de tudo que a gente for abordando aqui, que eu vou automaticamente estar comentando aí nos comentários abaixo, tá bom? Justamente por conta da questão da internet. Vamos lá, tem algumas notícias aí, teve até lateral direito oferecido para o Flamengo, vou falar sobre isso. O Flamengo se reapresentou nessa manhã, treina também novamente pela tarde, pela noite viagem, a gente vai trazer essas informações. Algumas notícias aí dessa preparação. Flamengo e Alcas e Flamengo pela estreia da Libertadores. Além disso, tem outras notícias também para passar para vocês de maneira geral sobre datas, sobre Bruno Henrique, enfim. Então, fique com a gente, vai deixando o seu like, é muito importante. Seja muito bem-vindo ao canal Visão Rubro-Negra. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Falta bem pouco aí para a gente bater os 27.800 e a gente ruma aí aos 30 mil inscritos no nosso canal, tá bom? E quem puder, compartilhe também essa nossa live informativa nessa segunda-feira com os seus grupos de WhatsApp. Primeiramente, vou trazer aqui, porque está tendo muita choradeira, mas assim, fora do comum, né, fora da realidade, dos tricolores, né, dos tricoletes aí, falando muito sobre a não expulsão do Léo Pereira na final, né, e algumas circunstâncias, assim, está tendo muito choro por parte deles sobre a injustiça, dizendo que o jogo de volta eles vão reverter e tudo mais. E aí, eu trouxe aqui 3 lances para a gente analisar, que é uma coisa assim, tanto a página oficial do Fluminense quanto os torcedores, eles são hipócritas, né? Eles só falam o que lhe convém. Estavam reclamando de algumas coisas na partida, mas ninguém posta e ninguém fala sobre esses lances aqui. Então, vou colocar na tela, só para a gente começar debatendo sobre isso aqui rapidamente. O primeiro lance foi esse aqui, ó. Olha aí, vamos lá, vai carregar. Ó, vai mostrar novamente. Essa entrada do Ganso aqui, o Vitor Pereira até mostrando ali, poxa, que entrada, né? Olha aí, o Ganso não foi na bola, desculpa. Ele pode ter tido até uma mini intenção de tentar, mas ele vai com uma força desproporcional, ele vai com uma força aí violenta. Vou botar aqui novamente esse pedacinho, ó. Ele vai com uma força violenta na perna do Gerson. Detalhe, esse lance não teve nem amarelo. Nem amarelo. Foi no início do primeiro tempo e o juiz não amarelou. Quis conduzir ali na conversa e tudo mais. Minutos depois, o Ganso cometeu outra falta dura. Se fosse amarelado aquele primeiro lance, com o amarelo do segundo, ele teria sido expulso. Mas os tricolores não falam sobre isso. Segundo lance também foi o Nino, né? O Nino atinge o Pedro naquele bate-rebate na pequena área, a bola sobre o Pedro sozinho com liberdade, vai finalizar, o Nino chega de carrinho por trás, e eu vou colocar aqui também o vídeo na tela do lado, ó, o Nino chega aí de carrinho por trás e atinge o Pedro, olha isso. Se isso aqui não é público, desculpa, eu não sei mais o que é penalidade no regulamento do futebol. Isso aqui, inclusive, esse foi o único lance, tá? Que foi no primeiro tempo, né? O VAR não chamou, mas ele atinge nitidamente aqui o Pedro, após o Pedro finalizar. Isso aqui era pênalti, claro, mas na choradeira dos tricolores, ninguém falou nada, ninguém marcou nada, né? Então, segundo lance. E o terceiro lance, que eu poderia trazer vários aqui na partida, tem mais alguns, mas eu quis ficar pautada nesses 3, que foi gritante. O terceiro lance, foi do André. André, né, volante aí do Fluminense, deu uma cotovelada no Ayrton Lucas, foi até o lance, inclusive, que em seguida ele dá um chutão, vou colocar o vídeo aqui na tela para vocês verem também. Mas olha como o André, nitidamente, tá? Daqui a pouquinho mostra aí a reprise, ele ainda dá esse chutão aqui. Se fosse o Gabigol, né? Vamos ser sinceros, se fosse o Gabigol nesse chutão, olha aí. Ele não vai para proteger a bola, ele vai com o cotovelo mesmo. Ele deu um cotovelo, é porque o Ayrton Lucas conseguiu se proteger. Vou até colocar novamente esse pedacinho aqui para vocês verem, ó. Vamos lá.
Ó, depois, se o Gabigol desse chutão, ele já teria sido expulso, porque Gabigol é Gabigol, né? Ó, ele vai de propósito, com essa cotovelada. Não foi uma proteção de corpo, né? Ele vai de propósito e o juiz também só deu amarelo porque ele deu aquele chutão lá para a lua e tal, enfim. Mas isso eu não vi ninguém repercutir. Isso nas redes sociais, os tricolores não falam, principalmente do pênalti não marcado, muito menos a página oficial, né? Muito menos a página oficial que gosta de ironizar algumas situações. E aí, só para a gente entender aqui rapidamente um pouquinho, para a gente ir para as informações sobre como o Vitor Pereira começou a partida e como o Vitor Pereira termina no segundo tempo. Ele monta claramente, isso é óbvio, um time com mais intensidade e um time para tentar ser mais competitivo contra o Diniz. Afinal, o Vitor Pereira já conhece um pouco aí do técnico do Fluminense, porque eles se enfrentaram recentemente na Copa do Brasil, agora na temporada 2022. E o Vitor Pereira saiu ganhando, né? No confronto de ida foi um empate, 2-2, no confronto de volta, 3-0 para o Corinthians. E aí ele tentou colocar um time mais intenso e um time mais competitivo. Só que o time do Flamengo não tinha bons jogadores que deveriam, por exemplo, dar aquela qualidade técnica, aquela troca de passes. E o Flamengo, além disso, tinha mais um zagueiro, era uma linha fixa, não de 3 defensores, mas de 3 zagueiros, perdendo automaticamente mais um homem que ele poderia colocar no meio de campo, onde faltou esse cara, né? Faltou criação. Aí a nossa linha de 4, ela estava sendo fechada ali, na segunda linha de 4, né? Ela estava sendo fechada com os 2 alas, que era Matheus França e Cebolinha, junto com o Gerson e o Thiago Maia, Varela e Ayrton Lucas, junto com os 3 zagueiros na primeira linha de 5. A ideia, claramente, no primeiro tempo, o torcedor do Flamengo pode chegar aqui revoltado, Letícia, é inadmissível isso, eu não aceito, assim como o torcedor pode falar, eu acho que é válido, Vitor Pereira tem que fazer mudanças, tem que tentar as outras estratégias, isso é plausível, eu acho que mudança é sempre plausível, mas me preocupa o Flamengo dar bola para o adversário. Isso, na minha concepção, não é o nosso estilo de jogo, mas claramente o Vitor Pereira fez essa estratégia no primeiro tempo, ele deu a bola para o Fluminense para tentar sair em transição ofensiva, pelos lados, né? Com o Gerson e o Thiago Maia mais centralizado, com o Cebolinha puxando de um lado, Matheus França de outro, com o Pedro ali mais centralizado, fazendo essa movimentação. O fato também do Gerson e do Thiago Maia estarem muito mal, e assim, eles jogando juntos não encaixa, né? Os 2 jogadores juntos até agora não encaixaram, e o pior disso tudo é que ambos estão mal. Então, assim, maus. Então, o que acontece? O Flamengo fica prejudicado duplamente. Primeiro, porque não tinha um meio de marcação. Segundo, porque Gerson está mal, desde quando chegou. E Thiago Maia começou muito mal a temporada. O Thiago Maia com o João Gomes era um volante. O Thiago Maia 2023 está muito ruim. Inclusive, foi até coerente a substituição do Vitor Pereira em ter tirado, sim, o Thiago Maia ali no segundo tempo. Aí a nossa criação nesse primeiro tempo ficou bem pobre, principalmente pelo corredor central. E aí, Flamengo acabou rifando muita bola para frente, né? Uma coisa que eu até falei no pós-jogo aqui, que isso me irrita. Tem até um lance, eu não peguei o vídeo, mas tem um lance que o Flamengo troca ali passes entre o nosso sistema defensivo, recua para o Santos. Santos dá um chutão, a bola para no meio de campo, o Fluminense já recupera e sai em contra-ataque. Então, assim, está muito desorganizado isso precisa melhorar. É uma coisa negativa que a gente, inclusive, como é que o Flamengo vai se comportar na quarta-feira contra o Alcas, né? Essas bolas rifadas, longas, não tem feito tanto sentido. Aí, no segundo tempo, o Vitor Pereira vem com as mudanças e nitidamente deu para perceber, assim, foi bem gritante a percepção da mudança do comportamento da equipe. Então, ele vem com a tropa, né? Ele vem com o Felipe Luiz, ele vem com o Everton Ribeiro, ele vem com o Gabigol. Até o Vidal também ele colocou ali no lugar do Thiago Maia. Então, ele vem com jogadores que conseguem se movimentar e com jogadores mais qualificados tecnicamente para um time com a bola. Isso é nítido. Até pela questão da formação tática que o Vitor Pereira tem tentado implementar e tem buscado evoluções jogo após jogo, né? Partida após partida. Aí ele ganhou o quê? Quando ele vem para o segundo tempo, inclusive tem um vídeo circulando nas redes sociais do Flamengo trocando aí a posse de bola por mais de 1 minuto, né, colocando o Fluminense na roda, que nesse lance, em questão de 1 minuto depois, o Flamengo faz o segundo gol com a infiltração do Ayrton Lucas pela esquerda, cruzamento para Pedro finalizar e abrir essa vantagem. Então, foi justamente nessa troca de posse aí que tem circulado nas redes sociais. E isso justamente aconteceu porque ele veio com jogadores mais qualificados tecnicamente. Ele abdicou de 3 zagueiros, que eu, inclusive, já citei sobre isso aqui.
não tem problema 3 defensores, desde que o terceiro defensor seja um lateral ou um volante. E ele colocou um lateral. Inclusive, ele até falou na coletiva que essas mudanças podem acontecer com frequência, né? Ele não vai ter, não vai ter aquela situação fixa, 3 defensores, 2 volantes. Pode ser que seja 3 defensores com lateral, com um volante, somente um volante mais adiantado. Ele, entre linhas, deu essa explicação aí na coletiva. Aí, ele ganhou mais um homem no meio de campo, porque ele coloca Everton Ribeiro, já tinha o Gerson, né, que não foi substituído, e bota o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz não, o Vidal, antes de falar do Felipe Luiz, o Vidal. Então, ele tem Vidal, Gerson e Everton Ribeiro. Então, ele ganhou mais um homem no meio de campo, algo que faltou no primeiro tempo. Além disso, ele tira o Léo Pereira nessa circunstância, né, para colocar o Felipe Luiz ali pelo lado esquerdo. Então, ele abdica dos 3 zagueiros e coloca um Felipe Luiz que é lateral. E, além de ser só lateral, ele também foi muito construtor ali no meio de campo, auxiliando nessas jogadas por dentro. Tanto que, nesse segundo gol, que foi essa troca de passes que a gente está citando aqui, a bola passa muito pelo Felipe Luiz. Ele ajuda nesse processo de construção e de condução. E aí, nessa troca de passe ali, para no Everton Ribeiro aciona o Ayrton Lucas, que sai em transição ofensiva, e a gente sabe aí o desfecho, como eu já citei. É até uma pena, né, cara, o Felipe Luiz ter 37 anos e na sua última temporada do Flamengo, porque, assim, ele é muito inteligente. Eu acho que se o Felipe Luiz fosse mais novo, a gente teria, como já teve nessas temporadas, um lateral aí fora do normal, né? Ele realmente é acima da média, ele é um cara, assim, de visão dentro de campo, né, no jogo, muito diferenciada, não à toa ele fez toda a diferença a sua entrada. E olha que ele está vindo de uma lesão, muito tempo parado, mesmo assim o Flamengo teve mais posse de bola com o meio de campo e com um terceiro defensor, que era um lateral e não um zagueiro, e o time conseguiu comandar, encurralar o Fluminense, poderia até ter aumentado a vantagem, não só pelo pênalti não marcado que eu mostrei para vocês, mas também porque o Fluminense merecidamente teve o Samuel Xavier expulso e que realmente era para expulsão, né? Então, assim, esse meio de campo do Flamengo estava mal no primeiro tempo e melhorou no segundo tempo depois da entrada dessa cavalaria. E a gente sabe, não é questão de preservar ou de achar que medalhão não pode sair. Claro que medalhão pode sair. Eu, inclusive, sou uma das mais defensoras aqui. Quando o cara não está bem, tem que ser substituído, independente do nome, independente da história com o Flamengo. Mas olha como faz diferença uma equipe um pouco melhor distribuída. Tanto que quando ele melhora o esquema tático com essa distribuição, o Flamengo tem um controle. Realmente, o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro tempo. Foi bem melhor. Então, por isso que eu falo, teve pontos negativos e pontos positivos aí dessa vitória. Eu acho, inclusive, é um achômetro porque é uma opinião minha. No jogo na Libertadores, agora quarta-feira, eu viria com o Igor Jesus. Eu daria chance para o Igor Jesus. Eu não viria com o Thiago Maia. Eu viria com o Igor Jesus de primeiro volante, principalmente porque é altitude. Então, eu daria oportunidade para esse menino, que inclusive jogou bem, correspondeu quando foi acionado. Daria essa titularidade no lugar do Thiago Maia para ver como ele se comportaria. Eu lembro, inclusive, quando muita gente ficou assim com o pé atrás, quando o João Gomes jogou na altitude contra a LDU, se não me falha a memória, na Libertadores. João Gomes correu, assim, mordeu muito o meio de campo. Só que o fato de um menino imaturo, né, não saber correr, não saber dosar energia, quando deu ali 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o João Gomes estava exausto, né, estava muito cansado e foi substituído. Mas, assim, até lá, com 60, 65 minutos, João Gomes comeu a bola. Então, eu daria oportunidade para o Igor Jesus. Acho que ele seria uma peça muito importante para a proteção que o Vitor Pereira quer ter nesse sistema de 3 zagueiros ou 3 defensores, tá? Falando agora sobre as informações, primeiramente sobre Gabigol. Gabigol, ele externou, né, onde ele não se sente confortável, inclusive achei isso válido demais da parte dele, porque dá para perceber o quanto ele está se sabotando e se prejudicando nessa posição, e o quanto automaticamente ele prejudica a equipe. Coletivamente ele prejudica a equipe. Então, forçar a barra não existe, né? Ele queima a si próprio, ele queima o treinador e queima o time. Então, assim, primeiramente, ele tem que pensar no que ele pode agregar de maneira geral, e ele está vendo que não está agregando como ele gostaria. Aí o UOL, ele divulgou hoje que Flamengo e Gabigol já abriram conversas de renovação contratual e que o clube, no momento, não tem pressa para resolver a situação. As conversas foram abertas, está indo aos poucos aí, ajustando os detalhes dessa renovação do nosso atacante, mas o Flamengo não está com pressa. O Flamengo, inclusive, entende que não precisa acelerar esse assunto por enquanto. As tratativas até foram abertas na temporada passada, no final da temporada passada, e está se percorrendo aqui nesse primeiro semestre, né, de 2023, mas tendo aí muita cautela e muito cuidado
para alinhar bem para o Gabigol aí permanecer por mais temporadas, pelo menos esticar o seu contrato de renovação. Antes de ontem, desculpa, ele falou também na zona mista sobre a diferença do esquema tático entre Dorival Júnior e entre Vitor Pereira. Então, abre aspas aí para o Gabigol. Nesse esquema, com 3 zagueiros, a gente joga com um só atacante na frente. No de Dorival era diferente para mim, porque tinha 2 atacantes. Eu recuava mais. Já era um pouco desconfortável, entre aspas, mas a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E eu fui importante assim como time. Nesse esquema, eu optei por isso. E foi também a opção dele começar com o Pedro. Então, ele deixando claro, né? O Dorival utilizava 2 atacantes, ele recuava um pouco, mas ele aparecia mais lá na frente. E com o Vitor Pereira, devido ao esquema de 3 zagueiros, ele conta mais só com um atacante e ele optou pelo Pedro. Até algumas informações divulgadas pelo Vene Casagrande e também pelo Rafa Melo, né? O Gabigol, ele pode, inclusive, não estar presente nessa estreia do Flamengo na Libertadores na quarta-feira, porque, assim, como ele está com essas dores já conhecidas aí no adutor da coxa, ele pode até continuar no Rio de Janeiro para tentar uma melhora aí nesse grau de saúde. Inclusive, esse confronto vai exigir muito, né, do preparo aí dos atletas de maneira geral, do elenco do Flamengo, principalmente do Gabigol. Então, assim, o Flamengo, inclusive, viaja hoje, só lembrando vocês que nos acompanham, o Flamengo treinou nessa manhã, treina pela tarde e viaja cerca de 7 horas da noite lá no aeroporto Galeão, rumo a Quito no Equador. Mas antes de falar dessa preparação do Flamengo na Libertadores, que eu ainda vou falar aqui para vocês, eu estou fazendo isso aqui em forma de live, literalmente, tá, gente? O que acontece? Essa situação aí do Gabigol, eu acho até que ele pode ser relacionado, talvez viaje com a equipe. Só não dá para ter certeza se ele vai entrar em campo, justamente porque o departamento médico está tendo um pouco de cautela aí para ele não sentir dores e também para não agravar a situação do seu adutor da coxa, tá? O Vitor Pereira, inclusive, pode ter um reforço no final de semana que vem contra o Fluminense, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele pode aparecer como essa opção, tem mostrado aí uma grande evolução nos bastidores, nosso camisa 27 pode até aparecer na lista de relacionados, né, para o jogo de volta do Campeonato Carioca, e o Bruno Henrique, ele pode ficar à disposição, óbvio que vai depender muito do rendimento do atleta aí nessa semana, e é importante até frisar para vocês que nos acompanham que a ideia inicial do departamento de futebol do Flamengo e do departamento médico é que o atacante retorne somente à lista de relacionados na estreia contra o Curitiba, no Campeonato Brasileiro, no dia 16 de abril. Mas, daqui a pouco eu, inclusive, passo as datas para vocês sobre a estreia da Libertadores, desculpa, a estreia do Brasileiro e a estreia da Copa do Brasil, mas daqui a pouquinho eu passo para vocês. E aí, a nossa comissão técnica, o nosso departamento médico, vai estar avaliando essa semana a preparação do Bruno Henrique. Se ele se sentir bem, ele vai estar apto e ele vai entrar aí em campo, possivelmente no jogo de volta contra o Fluminense, tá? Sobre a preparação da Libertadores, o elenco do Flamengo se representou hoje, né, para o jogo quarta-feira, 7 horas. O departamento de futebol, inclusive, vai adotar um planejamento semelhante agora, que aconteceu em fevereiro, quando foi enfrentar o Independente Del Valle, também em Quito, no Equador. Isso porque na estreia, né, do Vitor Pereira, ele comandou a atividade lá naquele Olímpico Ataufalda, né? Acho que o nome é esse, não me falha, aí a memória que é um pouquinho ruim de vez em quando, mas ele comandou a última atividade lá, que ficava a 17 quilômetros do estádio onde o Flamengo ia fazer a primeira partida aí da Recopa, né? Da Recopa Sul-Americana. Aí depois dessas 2 semanas sem jogos, o Flamengo confia que o elenco esteja aí bem fisicamente, e o técnico Vitor Pereira, de qualquer forma, ele também deixou claro que vai fazer mudanças, sim, na equipe, em mudanças pontuais, do que pode entrar num confronto agora de quarta-feira. Então, abre aspas aí para o Vitor Pereira. Nossa preocupação nesse período que tivemos de treino foi preparar todo o elenco para jogar qualquer tipo de jogo. Preparamos 23,24 jogadores para jogarmos com 2 viagens longas, mudando sistemas. Para jogar com intensidade, pressionar alto, fazer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos. Então, não se surpreendam se o Vitor Pereira colocar um time bem diferente nessa estreia da Libertadores, até pelo que ele está falando aí, e ele falou na zona mista. Até uma curiosidade ainda sobre a Libertadores,
de acordo com o Transfermarkt, né, um portal especializado de mercado da bola, eles trouxeram aí os clubes que têm um poderio financeiro, né, um dos clubes mais caros aí, que vai estar nessa Libertadores nessa temporada. E, obviamente, vou mostrar aqui para vocês a imagem, vou colocar no meio da tela, obviamente o Flamengo aí aparece liderando, né, esse ranking um dos clubes mais caros, dos primeiros colocados aí, até pensando nos brasileiros. Então tá aí a imagem para vocês, vou tirar o banner aqui para tentar melhorar. Então tá aí os elencos mais caros da Libertadores 2023. Flamengo, 161,7 milhões de euros. Palmeiras, em segundo lugar, 133,6. Atlético Mineiro, 117,3. River Plate, 97,7. Corinthians, 89,5. Boca Juniors, 85,2. Atlético Paranaense, 76,3. Fluminense, 56,7. Internacional, 55,6 e Racing, 42,9. Então, esses aí são os 10 clubes mais caros da Conmebol Libertadores para essa temporada. Óbvio que o Flamengo é o atual campeão e o Palmeiras Atlético Mineiro teve campanhas expressivas, né, nas últimas temporadas, mas Flamengo sai liderando aí. Tem também Corinthians depois, Atlético Paranaense, Fluminense, né, alguns outros clubes vão aparecendo também nessa tabela aí de um dos clubes mais caros, tá? As datas definidas, anota aí a data para você não ficar de fora, mas também quem não quiser anotar, é só acompanhar a gente lá no nosso Instagram, Visão Rubra da Lime Negra. Lá a gente posta a tabela de jogos do Flamengo por semana e eu deixo, inclusive, fixado no nosso Instagram. De hoje para amanhã a gente vai estar postando a tabela dessa semana e toda semana a gente faz isso, então só nos acompanhar e nos seguir lá no nosso Instagram, tá? O link aqui na descrição, tá? Flamengo, a CBF já definiu tanto a estreia do Brasileiro quanto também a questão aí da Copa do Brasil. Vou colocar uma imagem para vocês também já, mas só falando aqui. Flamengo encara o Maringá no dia 13, não vai ser dia 12, eles mudaram da quarta para quinta-feira, dia 13 é quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, Maringá e Flamengo, dia 13 agora de abril, 8 horas da noite. Pelo Brasileiro, Flamengo também já foi aí, já está ciente da data, dia 16 de abril contra o Curitiba, às 4 horas da tarde no domingo, tá? Aí vou colocar uma imagem aqui para vocês, eu acho que eu cliquei na imagem errada, tá? Deixa eu ver se eu colocar a imagem correta, para vocês perceberem. Agora sim, essa é a imagem correta, vou tirar o banner aqui. Aqui é os primeiros 10 jogos do Flamengo pelo Brasileirão, para vocês acompanharem aí conosco, né? Então eu vou colocar aqui, vou lendo para vocês aí estarem cientes. Essa tabela já foi divulgada aí, dias e horários também pela CBF. Flamengo e Curitiba, 16 de abril, 4 horas da tarde. Depois Internacional e Flamengo, fora de casa, 23 de abril, no domingo, 11 horas da manhã. É isso mesmo, 11 horas da manhã. Terceiro jogo, Flamengo e Botafogo, 30 de abril, 4 horas. Atlético Paranaense e Flamengo, 7 de maio, também 4 horas. Flamengo e Goiás, 10 de maio, 8 horas da noite, na quarta-feira. Bahia e Flamengo, no sábado, 4 horas da tarde, dia 13 de maio. Flamengo e Corinthians, dia 21 de maio, no domingo, 4 horas da tarde. Flamengo e Cruzeiro, 27 de maio, sábado, 6h30. 6h30, é isso mesmo, 6h30. Nona rodada, Vasco e Flamengo, 3 de junho, no sábado, 6h30 da tarde. E Flamengo e Grêmio, 11 de junho, aí, fechando as 10 primeiras rodadas, Flamengo e Grêmio, em casa também no Maracanã, no domingo, às 6h30, né? Então, o Flamengo vai ter alguns horários diferentes aí. Vai ter horário no domingo, vai ter horário também na quarta-feira mais cedo, vai ter horário 11 horas, né? Alguns horários diferentes aí do que a gente está acostumado. A Flá TV também já divulgou aqui, vou dar play, os vídeos, né? Os vídeos de pós-jogo aí que acontece. E eu achei muito interessante tanto essa parte que eu deixei aqui pausada, quanto a outra parte que eu vou colocar para vocês. Então, vou dar play. Jogando, rapaziada! Vamos! Joga! Ali, Joel! Cada bola e cada duelo, rapaziada.
pressiona outro que a gente vai roubar. Aqui roubar é gol. Pressiona eles. E com a bola a gente joga. Dá o máximo. Quem entrar no segundo tempo vai entrar milhão, hein? Vamos lá. Todo mundo junto, pra cima deles, hein, cara? Isso mesmo, né? No segundo tempo também não melhorou. Esquece o juiz, esquece a provocação. Vai se jogar. Isso aí, fazer o nosso trabalho. No máximo, vai no máximo. Vai no máximo. Vamos junto. Com a gente agora, vamos? Eu vou mostrar para vocês a outra parte aqui também. Vamos lá, vamos ver se a internet me ajuda, né? Como vocês sabem, eu falei, a internet aqui está passando por uns probleminhas, tendo umas instabilidades, coisas que acontecem. Só enquanto carrega aqui, eu vou tirar da tela, né? Para também não deixar vocês esperando aí. Eu vou trazer uma notícia e daqui a pouco eu mostro essa última parte aqui para vocês, só por conta da instabilidade da nossa internet, tá bom? Sobre questão de lateral direito oferecido, informação inclusive do torcedores.com, deixando claro aí que desde que o Flamengo anunciou no mercado da bola que está precisando e que pretende reforçar essa posição, alguns empresários, representantes, intermediários têm entrado em contato com o Flamengo para oferecer alguns atletas. E aí o site torcedores.com apurou hoje que o Hugo Malo, ele tem 31 anos, foi oferecido ao Flamengo, o nome dele, inclusive, foi sugerido por um intermediário que procurou o Marcos Braz e também o Bruno Spinda há algumas semanas. Ele é espanhol, atualmente joga no Celta de Vigo, até o clube do Diego Alves, né, o Celta de Vigo, e tem contrato até agora, dia 30 de julho de 2023, até também o meio do ano, pode até assinar um pré-contrato com qualquer clube, inclusive com o Flamengo. Aí o nome dele foi avaliado, o Hugo Malo, foi avaliado e aprovado, inclusive, pelo SIM do Flamengo, que é o Centro de Inteligência do Mercado, mas a contratação precisaria de uma aprovação também do técnico Vitor Pereira, obviamente. E aí, segundo até apurou a reportagem, o Vitor Pereira pediu um tempo para avaliar melhor esse lateral direito, porque o treinador não ficou muito empolgado com a possibilidade de contratar o espanhol, né, que é o nome dele, o Hugo, por considerar que o Vitor Pereira considera que no mercado da bola existem outras opções melhores. Então, ele não deu uma resposta para a diretoria com relação a esse jogador que foi oferecido. Além disso, lembrando que outros atletas, outros laterais, também foram oferecidos recentemente para o Flamengo. Se trata do português, né, o Rodrigo Conceição, que é do Porto, e também do Wilson Manafai, também, que já foi avaliado pelo Vitor Pereira, mas o Flamengo não foi à frente, porque o Vitor Pereira ainda acredita que desses 3 nomes oferecidos, existem nomes melhores aí no mercado para o Flamengo contratar, para o Flamengo pensar em trazer aí reposições que deveria a essa altura, né? Então, só para deixar muito claro sobre esse lateral direito, o Flamengo não deu resposta, e olha que o Centro de Inteligência do Flamengo aprovou, né? O Centro de Inteligência do Flamengo é preocupante também, né? Mas, enfim, quero ver a opinião de vocês sobre esse atleta, se vocês conhecem. Então, vou colocar agora que carregou a continuação aqui da Flá TV, a outra parte também que é muito interessante. O Flamengo está na frente de um jogo que se mostrou difícil e promete ser ainda mais difícil no próximo domingo. Parabéns pela vitória. Obrigado, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Clássico, mas ainda em final. São 2 jogos, né? Então a gente foi feliz no jogo de hoje. Agora é pezinho no chão, preparar para o próximo jogo, que a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil e a gente está pronto para ser campeão. Herói improvável? Sonhava em entrar numa final e fazer gol contra esse time. Pode ser gol de título isso, cara. Cara, a gente jogador vem trabalhando, a gente sempre busca isso, né? Quando não dá para fazer gol, a gente tenta ajudar com passe ou na marcação. Então hoje eu fui muito feliz. Agora é comemorar, descansar e já pensar no próximo jogo. Braz, vitória importantíssima, 2-0, a gente sai na frente. Marcos De Braz um duelo apareceu. que promete ser ainda mais difícil no domingo, dia 9. Sim, é um resultado importantíssimo. É bom deixar bem claro que a gente não ganhou absolutamente nada, mas como eu falei, a parada foi muito melhor para a gente do que para eles. Acho que o Flamengo jogou bem, aproveitou as chances. Isso, 2-0. É muito importante para uma final, num jogo parelho, como é o Flamengo e Fluminense hoje, ir com essa vantagem. Tomara que no domingo que vem a nossa torcida maravilhosa comemore. É isso que é a nossa torcida, é isso que a gente vai trabalhar durante a semana. Marcos Braz aparecendo, né, galera? A vitória, né? Ele até entrevista
Nas derrotas, nas explicações, ele não fala nada, né? Peraí que ainda tem mais algumas declarações que eu acho interessante da gente ouvir. Gabi, você começou no banco hoje, mas você teve ativo o jogo todo, incentivando o time, falando com a galera ali o tempo todo. Queria que você fizesse uma avaliação, né, da equipe nesse jogo de hoje, principalmente do segundo tempo, que a equipe conseguiu aproveitar as chances. Fizemos uma boa primeira parte, né, de uma final de 2 jogos. Agora é descansar amanhã, poder trabalhar durante a semana, temos a Libertadores. E foi uma boa primeira parte, como eu falei, mas ainda nada definido. Quarta-feira tem Libertadores, tem uma viagem para Quito agora. Faz uma projeção, por favor, Gabi, de como vai ser essa estreia na Libertadores, tendo a final, né, o jogo decisivo no fim de semana. Né, um desafio por vez. Temos a Libertadores, que é muito importante, onde vamos defender o título. Então esperamos iniciar com o pé direito e se Deus quiser, acabar aqui no Maracanã. Parabéns pela vitória, mais um gol importante. Assistência do Ayrton, que jogou muito também. Parabéns pelo seu gol, pela partida. Muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. A vitória é super importante, né? Sabendo que não tem nada a ganho, mas foi uma vitória, né, boa, 2-0, mas focar no segundo jogo também para entrar com a mesma seriedade. E todos estão de parabéns pela partida. Ao lado do Pedro, a gente se despede debaixo de chuva aqui no Maracanã. Tá aí, então, né? Muito bacana. Foi perguntado pro Gabigol sobre ele começar no banco, né? Vocês viram, ele não dá uma resposta inclusive, acho que ele fez certo. Se o técnico já havia comunicado com antecedência, não tinha para que ele criar uma coisa que não existe, né? Ah, o Flamengo tá em crise. Não tá acontecendo isso. A diretoria gosta do treinador e o elenco também gosta. O trabalho pode não ser dos melhores, a gente pode não estar satisfeito, talvez, com algumas posturas e atuações, mas dizer que tem uma crise interna não tá tendo. Então, assim, Gabigol foi super maduro. Inclusive, ele evoluiu muito nessa perspectiva. E o Pedro deixando muito claro, né, o Ayrton Lucas, o quanto eles querem ser importantes, não só marcando gols, mas ajudando também na marcação. Afinal, todo mundo ganha, todo mundo perde. Não existe somente um jogador isolado. Quando um faz gol, a equipe ganha. Quando um defende, todo mundo sai ganhando. Então, precisa haver, sim, esse espírito coletivo. E o Marcos Braz apareceu, né? Marcos Braz aí apareceu na Flá TV e falou sobre a vantagem, sobre o quanto é um clássico, o quanto é difícil e tudo mais, que o Flamengo sai ganhando aí, não tem nada definido, mas sai ganhando aí esse confronto para o jogo de volta no domingo. Então é isso, tá, galera? 30 e poucos minutinhos aqui, uma mini live ao vivo aí, ao vivo não, né, informativa, tá gravada, como eu falei para vocês. A internet aí deu algumas picotadas aqui, mas acho que deu para compreender algumas informações que a gente gostaria de passar nessa manhã para vocês. À noite voltaremos aí com mais informação às 8h30. Ativa o sininho, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Saudações, isso aqui é Flamengo e até mais.